Muito bem, está de volta mais uma vez o nosso programa A Hora da Vitória. Programa A Hora da Vitória é uma realização, um oferecimento da Igreja Pentecostal Cristo Vive, que está localizada na cidade de Cumberland, no número 141 Bear Hill Road, no estado de Rhode Island. Mais uma vez em sua companhia, quem tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor Alberto Borgas. Todos são bem-vindos a participar conosco nesta oportunidade que com certeza foi Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que nos ama, aquele que enviou o seu Filho para nos salvar. Foi Ele mesmo que se preparou essa oportunidade para que nós pudéssemos se encontrar, estar junto aqui para meditar na palavra de Deus e receber as suas bênçãos, ser abençoado por Deus. Todos são bem-vindos, que Deus abençoe a todos que participam conosco. Antes de ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu quero convidar a todos os nossos ouvintes, de perto, de longe, não importando a sua religião, a sua crença, a sua fé, quero convidar a todos para participar em uma das nossas reuniões que acontece todos os domingos aqui na Igreja Pentecostal Cristo Vive, na cidade de Cumberland, às 10h30 da manhã. Todos os domingos, no horário das 10h30 da manhã, terminando no horário das 12h30, onde nós temos um período de louvor, um período de oração, um período de meditação na palavra de Deus, oração pelos enfermos, pelos problemáticos. Você é um convidado, é um bem-vindo estar conosco aqui com a tua família. Nós convidamos a todos vocês. Também temos o trabalho aqui em português e também em espanhol, porque nós misturamos o português com o espanhol devido ao número de pessoas que hispano que entra aqui nessa igreja, e também para aqueles que só entendem o inglês, também temos o translator, que é a pessoa que faz a tradução com fone de ouvido, e fazemos tudo para que você possa entender, se sentir bem e abençoado. Então esse é o nosso convite, para que todos que nos ouvem possam participar em uma dessas reuniões. Eu sempre falo para todos os convidados, venha de bolso vazio, né? Mas venha com o coração cheio de fé para ouvir a palavra de Deus, para ser abençoado você e a tua família. Que Deus abençoe a todos vocês. Antes de ler a palavra de Deus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por esta bênção, por essa rica oportunidade de poder se reunir com todos os nossos ouvintes que nos ouvem através desse programa de televisão e todos aqueles que nos ouvirão através do YouTube e através da internet. Eu te agradeço pela vida de cada um deles, ó Pai. E te peço, te suplico, te rogo em nome do teu Filho Jesus, que aonde que chegar o programa A Hora da Vitória, meu Deus, que o teu Espírito Santo usa esse programa, Senhor, para servir de bênção, um canal de bênção para todos os nossos telespectadores, ó Deus, aonde eles estiverem, Senhor, que o teu Espírito possa inquietar, se mover na vida de todos os nossos ouvintes. Abençoa-nos, ó Deus, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu vou abrir a Bíblia aqui na palavra de Deus em Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Palavra de Deus na boca do apóstolo São Paulo, né? Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu
e também do grego. Aleluia, glória a Deus, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego. Esse evangelho de que Paulo menciona aqui, que ele pregou e que ele diz que não se envergonhava, é o mesmo evangelho que nós pregamos, que chegou aos nossos dias através da história, de esforço de muitos cristãos. Muitos foram perseguidos, muitos foram mortos, mas Deus preservou esta palavra e ela chegou até os nossos dias, para que nós pudéssemos também ouvir e através de ouvir, crer no Evangelho, crer em Jesus e receber o perdão dos nossos pecados e receber a salvação, que é a coisa mais importante, através da reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo diz que ele não se envergonhava, e por ele não se envergonhar, a Bíblia diz que ele muitas vezes ele era preso. Naquela época havia muita perseguição por causa da palavra de Deus, e dentro das prisões Paulo continuava pregando esse evangelho, não se envergonhava, às vezes com as suas mãos amarradas com correntes dentro da prisão. Ele continuava, a Bíblia diz que ele continuava cantando, orando e louvando a Deus, e evangelizava os outros presos, né? Evangelizava os carcereiros, e muitas milhares e milhares de pessoas foram afetadas através da pregação desse homem de Deus, chamado o apóstolo São Paulo, que anunciando Jesus Cristo, aquele povo, né, que estava em trevas, anunciando Jesus Cristo na sua época, quando não havia trem, não havia carro, não havia internet, microfone, não havia nada. Esse homem de Deus, ele virou o mundo de perna para cima, né? E anunciando o evangelho do Senhor, e ele nunca, ele mesmo confessa, ele mesmo sendo preso, mesmo sendo caluniado, injuriado, desprezado até mesmo pela sua própria família, a sua velha religião que perseguia ele, ele nunca deixou de falar e de mencionar no nome de Cristo, e nunca deixou e nunca se envergonhou de dizer que era um cristão, um seguidor a Cristo, sempre testificou de Cristo, e ele diz: não me envergonho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, né? Glórias a Deus. Primeiramente diz aqui do judeu, porque Jesus era judeu, e também do grego, isto é, dos gentios, de todos nós que não somos judeus. Glórias a Deus. E esse evangelho, né, é o evangelho que nós pregamos, é o evangelho da salvação. Essa incumbência de pregar o evangelho, a palavra evangelho quer dizer good news, quer dizer boas notícias, boas notícias. O povo que estava em trevas viu uma luz muito forte, a luz raiou ali na Galileia, ali em Jerusalém, com a chegada do Filho de Deus, o Salvador do mundo. Jesus foi morto, perseguido e morto pelos nossos pecados, né? Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele deu a ordem para todos os seus apóstolos, os discípulos, que levasse as boas notícias ao mundo todo, que agora as nossas dívidas, que são os nossos pecados, foi paga. Foi paga, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o seu sangue. A Bíblia diz que Jesus morreu como um cordeiro, foi levado ao matador, e ele não abriu a sua boca, e deu a sua vida por nós, e levou todas as nossas culpas. E Jesus mandou anunciar essas boas notícias, que é o evangelho, a toda a humanidade, e mandou pregar a toda a humanidade. E ele disse: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Em São Marcos capítulo 16, eu vou ler aqui em São Marcos capítulo 16.
Marcos, capítulo 16. Um momentinho, aqui foi quando Jesus ressuscitou, né? E ele deu a sua última instrução para os seus discípulos antes de ser levado ao céu. Porque Jesus, após a sua ressurreição, diz a Bíblia que ele foi visto por centenas e centenas de pessoas ressuscitado, e ele ainda ficou aqui 40 dias aqui na terra. E no último dia, aqui na terra, lá está escrito lá em Atos capítulo 1, ele terminando de dar as suas instruções, a Bíblia diz aqui em Atos capítulo 1, que Jesus começou a subir e foi elevado às alturas. E veio uma nuvem e recebeu Jesus, ele entrou nas nuvens e desapareceu. E vieram dois varões, né, dois anjos, e disse para aquele povo: varões Galileu, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para cima tão admirado? Né? Esse Jesus que vocês estão vindo subir e entrando nas nuvens e indo embora, voltando lá para os céus, para sentar ao lado do Pai, né? No trono, esse Jesus, um dia ele voltará com as nuvens também, né? Mesmo Jesus disse: eu vou preparar lugar e voltarei. Glórias a Deus. Então, nesse último dia, Jesus deu as instruções aos seus discípulos, e aqui tem algumas palavras da ordem de Jesus, né? A missão que ele nos delegou, né? De pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Glórias a Deus. Esse Evangelho, irmãos, queridos ouvintes, ele é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para transformar a sua vida. Esse Evangelho, que essas boas notícias, as palavras, os ensinamentos de Jesus transformou a minha vida. Transformou milhões e milhões de pessoas através da história desses quase, ou melhor, 2000 anos já, em que se prega o Evangelho, né? Hoje, milhões de pessoas estão testificando: Jesus me salvou, Jesus transformou a minha vida, Jesus me libertou das drogas, eu era paralítico, hoje eu estou andando, eu era mudo, agora estou falando, eu fui morto e ressuscitei, né? Milhares de pessoas estão testificando, milhões, né? Agora, no presente mesmo, nesse presente século, século 21, milhões de pessoas estão testificando que Jesus curou, libertou, né? Isso é prova de que o túmulo está vazio, né? E esse Evangelho prevaleceu durante esses quase 2000 anos e chegou até nós para a tua salvação, para a minha salvação, para a tua libertação, para a minha libertação. Aleluia, essa palavra de fé, essa palavra de esperança, essa palavra de vida eterna. Aqui em Marcos capítulo 16, aqui no verso 14, quando Jesus aparece, após a ressurreição, ele aparece aos seus discípulos, diz assim, Marcos 16, 14, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Então a notícia foi levada a muitos dos apóstolos que Jesus já estava vivo, as Marias, né, que Jesus já estava ressuscitado, e alguns duvidaram. E Jesus então apareceu, se apresentou vivo e lançou para aquelas duvidosos, né, ali que estavam ali. Aleluia. Verso 15. E nessa aparição de Jesus, Jesus diz aqui, olha, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Este mundo é o mundo humanidade. Você e eu somos todos criaturas de Deus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Por isso que eu estou nesse púlpito, por isso que eu estou diante dessas câmeras de televisão,
não me envergonho, porque esse é o Evangelho, é o poder de Deus que transformou a minha vida e transforma a sua também, se você crer. Olha o que disse Jesus aí: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Você está incluído também. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós vemos que Jesus mandou pregar e ele deu livre-arbítrio, né, para que você possa escolher entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno, né? Você possa escolher. Se você usar esse poder de decisão que você tem, esse livre-arbítrio, abrir o seu coração, crer em Jesus, entregar a sua vida a Cristo, você vai ser salvo, disse Jesus. Promessa do Senhor: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. Não é vai ser condenado. Quem não crer já está condenado. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não crê em Jesus, já é contra ele. Quem ao ouvir a pregação e rejeita Jesus, automaticamente essa pessoa vira um inimigo de Deus, né? E nós temos que vir a Jesus Cristo, crer em Jesus, pedir perdão dos nossos pecados para que Deus nos perdoe e receba-nos na sua família, a família de Deus que vai viver com Deus para toda a eternidade. Quem crer e for, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crer. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. E isso está acontecendo aqui dentro dessa igreja. Em nome de Jesus, né, pessoas que entram aqui endemoniado, porque é promessa, é os sinais que seguem aqueles que pregam. Né? Nós temos aqui pessoas que vêm endemoniadas, expulsamos demônio, novas línguas também. Se você não sabe, Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, batizaria com o Espírito Santo e que nós ia falar não somente novos idiomas, mas também a língua dos anjos. E isso está se cumprindo aqui também. Aqui, olha, muitos irmãos são batizados com o Espírito Santo e falam essas línguas que, se você estudar na palavra de Deus, né, você vai ver que isso é real, que isso é verdade. Embora existe aí o diabo aí, é um grande imitador, querendo imitar, né? Mas nós que temos discernimento sabemos aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Olha, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão o demônio e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Né? Logicamente, se beber alguma coisa mortífera, não vamos tentar a Deus pegar um copo de veneno e beber. Mas já aconteceu, durante a história, muitos casos, até recente, de pessoas que foram envenenadas porque por ódio da palavra de Deus, o diabo colocou um ódio tão grande em certas pessoas que eles ficaram com um ódio tão grande do pregador que envenenaram. E aquele veneno não teve efeito nenhum, e assim Jesus continua confirmando as suas palavras, e porão as mãos sobre os enfermos, curarão. Ainda ontem, ouvimos aqui um testemunho, ouvi um testemunho de um irmão que testemunhou, numa reunião de oração que nós fazemos, que ele estava numa junta de médicos, enfermeiros, e todos diziam que ele estava com câncer, mas veio para a igreja, começamos a orar, e a igreja jejuando, e o câncer desapareceu. Ainda ontem estava dando testemunho desse grande milagre que Jesus operou na vida dele. Tudo isso Deus faz, não é pelo nosso mérito, porque somos melhor do que ninguém, é porque nós cremos. Né? Quem Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Né? Glórias a Deus. Então, para que Deus seja glorificado, é tudo pela graça de Deus. E você também é um agraciado, não é só Maria, eu também sou um agraciado. Você também é um agraciado por estar aí ouvindo a palavra de Deus. Então, veja bem, querido,
Queridos e queridas ouvintes, né? Nós vemos aqui que os sinais têm que seguir os pregadores. É como se fosse uma carteirinha, um ID, uma carteirinha de identificação, né? Se chegar um endemoniado dentro da casa de Deus, ou um servo de Deus, e não conseguir expulsar o demônio, alguma coisa está errada, né? Nós vemos nos dias de Jesus, havia pessoas que entravam endemoniados dentro da igreja e escutavam as pregações e continuavam endemoniados. Isso acontece nos nossos dias. Isso não pode acontecer, né? Porque onde realmente Deus está, os demônios não podem ficar ali. Eles têm que sair em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Por isso que Paulo disse, eu não me envergonho desse evangelho. Porque vem o endemoniado, eu expulso o demônio em nome de Jesus. Jesus foi que deu essa autoridade. Vem o enfermo, eu oro por ele. Ali tem pessoas querendo ser batizadas com o Espírito Santo. Vamos orar para que eles recebam o batismo com o Espírito Santo, né? Vamos orar pelos enfermos para que sejam curados, né? Esse é o evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus. O verdadeiro evangelho de Jesus, esses sinais seguem. Todos aqueles que pregam o verdadeiro evangelho de Jesus, esses sinais que Jesus prometeu seguem. Não é somente os apóstolos, né? Mas todos aqueles que crêem. Eu quero ler aqui também de um discípulo de Jesus, Atos capítulo 8, verso 5, Atos capítulo 8, verso 5, um dos discípulos de Jesus. O nome dele é chamado de Filipe. Tinha o Filipe apóstolo e tinha o Filipe evangelista. Alguns fazem confusão entre o Filipe, que era apóstolo, e o Filipe evangelista, né? Mas aqui está falando do Filipe, um dos discípulos de Jesus, né? Que ele pregava o evangelho. Ele creu no evangelho e saiu pregando e não se envergonhou do evangelho. E vamos ler aqui o que aconteceu. Atos capítulo 8, verso 5. E diz assim, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Anunciava Cristo. Isso é a pregação do evangelho, não é outra coisa. É anunciar Jesus. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Alguns meses atrás, nós também tinha uma pessoa que veio na igreja que estava endemoniado, né? E quando começou a pregar o evangelho, ler a Bíblia Sagrada, o evangelho de poder, os demônios não aguentaram. Começaram a gritar, usar a boca daquela pessoa, né? Mas em nome de Jesus, esses demônios vencidos, né? Já foi vencido lá na cruz, né? Não puderam resistir o nome de Jesus. Isso aconteceu em nosso meio e teve que deixar o corpo daquela pessoa. Ali estava aqueles demônios, aquelas feitiçarias, tanta coisa que fizeram por essa pessoa. Aí diz assim, olha, muitos paralíticos andavam, os demônios saíam quando Filipe pregava e havia grande alegria na cidade. Aleluia! Quando o evangelho chega numa casa, há alegria. Aleluia! Numa cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. A arte mágica está tudo relacionado ao espiritismo. É mais um ramo do espiritismo, como as pessoas que fazem leitura da mão, como as cartomantes, tudo isso está relacionado com o espiritismo. E eu quero dizer para vocês, tudo isso é obra do diabo. Você tem que vir a Jesus, você tem que vir a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é que vai te curar, que vai te libertar. Não adianta buscar socorro em feiticeira, em bruxa, cartomante, que essas coisas não vêm de Deus. São tudo ramos do espiritismo, cuja fonte, o cabeça é próprio Satanás.
Você vem a Cristo, Ele te liberta, e não somente te liberta, perdoa os seus pecados e também te salva, né? E diz aqui que o Simão, ele iludia as pessoas. É assim que essa gente está iludindo, comendo dinheiro, para ler a mão, cartomante, mágica, essas coisas são tudo ilusão, estão iludindo vocês, estão enganando, Satanás está por trás disso, né? É só comendo dinheiro, atrás de dinheiro. Né? Jesus disse, de graça recebei, de graça dai. Nós estamos pregando aqui o evangelho da graça. É de graça, não te custa um centavo. Né? Não te, já tudo foi pago com o sangue de Jesus lá na cruz. Né? Diz aqui, ó, o qual todos atendia, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. Então, o Simão, o mágico, o feiticeiro ali, né? Ele enganava toda aquela gente lá e aquela gente pensava que ele era um deus ali naquela cidade. E assim é hoje. Muitas pessoas, né, vão nas feiticeiras, usar elas como mediadora entre os espíritos, entre os mortos, entre Deus. Tudo ilusão, tudo mentira do diabo. Entendeu? E atendia-no a ele, porque já desde há muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Muito tempo que o tal de Simão vinha iludindo aquele povo ali. Como também existe muita gente iludindo vocês aí, que estão me ouvindo, né? Não sei, talvez vocês vão me ouvir em outros estados, em outros países. Aí o verso 12 diz assim, mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, e estava atônito, isso é, surpreso, de boca aberta, o feiticeiro, o bruxo, vendo os sinais que eram ali realizados, né? E até o próprio feiticeiro creu e se converteu, porque Jesus veio salvar e buscar os que estão perdidos, tanto vocês que vão consultar, como ele que é consultado, ele ou ela que é consultado, todos estão no mesmo pecado e precisam de Jesus. Amém? Simão creu também, o feiticeiro, e o povo de Samaria, os idólatras, creram, foram curados e foram abençoados, e você também, ouvinte, é mais um convidado a crer no Evangelho. Abra o seu coração para esta palavra, creia em Jesus, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele fará tudo por você. Aí onde você está, agora mesmo, você pode entregar a sua vida a Deus, pode, se você tiver condição de ajoelhar, e diga assim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Diga aí, ó Deus, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo, o teu Filho, ele veio e morreu por mim para me salvar. Salva-me, salva-me, perdoa-me, transforma a minha vida. Eu entrego a ti a minha vida, o meu coração. Siga Jesus a partir de hoje, ouvinte. Siga Jesus, adquira uma Bíblia, leia os ensinamentos de Jesus, que é a constituição do reino de Deus. E assim, que Deus abençoe a todos vocês, né? Que Deus continue abençoando a tua vida, e até o próximo programa, A Hora da Vitória. Deus abençoe a todos.